Ó, Olá, Léo, olá, boa noite, pessoal, seja bem-vindo. boa Então, hoje é uma noite. história, hoje é semana daqui uns dias é o Dia das Mães. Então, hoje a gente fez uma live especial sobre uma mulher guerreira, sobre uma mulher que tem uma história de superação a nível muito alto mesmo e que eu acho que é uma história que a gente tem que conhecer, dona Jacinta. É uma história que a gente tem que passar para as pessoas para elas também se superar, para elas se motivarem e também correr atrás dos seus sonhos, né? Então, eu fico muito Verdade. feliz, eu fico muito feliz por essa nossa conversa. Eu vou me apresentar e também vou te apresentar, dona Jacinta, porque vai ser um prazer para mim. Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo Fleming, sou especialista em desenvolvimento pessoal e em adaptação de aprendizagem. Eu sou escritor, acabei de escrever um livro, Tenho Nota 10 na Vida. Sou palestrante profissional também e venho trabalhando nessa área de desenvolvimento pessoal, superação, motivação e adaptação na aprendizagem. E hoje a nossa convidada, ela é muito especial para mim. Ela é muito especial. Ela é uma mãe. Ela, na verdade, é uma verdadeira mãe para mim. E fico Obrigada, muito Léo. feliz com essa conversa, dona Jacinta. Ela é Jacinta, a dona Jacinta é uma mulher guerreira, uma mulher com uma força extraordinária, inteligente e minha sogra. Pessoal, essa é minha sogra. Quero que vocês conheçam a dona Jacinta, minha sogra, que tem uma história de superação que vocês vão conhecer hoje. E eu fico muito feliz dela ter aceitado esse meu convite para a gente fazer essa live de uma forma mais amorosa, né? Menos exercício e mais amor hoje. Então, a live de hoje é uma história de superação. Né? Andréia, escreve Isso. aí para a gente história de superação, para eu colocar aqui no nosso subtítulozinho aqui. Então, gente, para começar, eu quero, dona Jacinta, que a senhora conte um pouquinho da sua história, de onde a senhora nasceu, como foi a sua infância, a sua história de vida quando criança e sua família, como é que era. Pode ser? Pode sim. Então, boa noite a todo mundo, né, que está participando da live, entendeu? Primeiramente, eu quero agradecer a cada um, e principalmente ao Léo, né, por ter me feito esse convite, tá, Léo? Eu quero te Aí, dizer que eu estou muito lisonjeada com tudo, com o seu convite, entendeu? Deu um friozinho na barriga, mas tomei um chazinho quente, esquentou e estou aqui para abraçar a causa e para contar um pouco da minha história, né? E então eu vou falar como que foi a minha vida na infância com meus pais, tá? isso. Espero que fique bem claro para cada um que estão ouvindo, que estão assistindo a live. É como você falou, é uma história de superação, né? Então Isso. vamos lá. É, Primeiro eu vou me apresentar. Você já me apresentou, mas eu sou Jacinta, né? Josefa, mas me chamam de Jacinta. É Trocaram o seis apelido, por meia dúzia, mas está valendo. é, Pois é o é, Léo. apelido carinhoso. Foi. Pois é, eu vim de uma família simples, humilde, né? Do interior do Ceará, né? Vim de uma família muito simples, mas de um coração muito grande, cheio de amor, de carinho, entendeu? Mas também com muitas dificuldades, né? Os meus pais foram os verdadeiros heróis, tanto a minha mãe como o meu pai. Pais de 12 filhos, né? Que trabalharam no duro para sustentar a família, que como todo mundo sabe, na época não foi fácil, foi trabalhando no duro mesmo para que não faltasse o pão na mesa dos filhos, entendeu? Então eu Sim, tiro o chapéu para o meu pai, tiro o chapéu para minha mãe, mas que não foi fácil. Mas aí isso. aquela coisa, né? A gente nasceu no mundo ali, no mundo de muita dificuldade, né? Tinha um dia, entendeu? De você, tipo assim, se você tinha que escolher se você jantava ou se você almoçava.
entendeu? Isso não sim, por desleixo dos meus pais, mas era devido à situação precária mesmo, sim, entendeu? sim. Mas uma coisa que não faltou foi o amor, a união no meio da nossa família, Mas entendeu? isso é o melhor, né? Que quando tem amor, tudo supera, né? Tudo supera, com certeza, entendeu? Pois é, isso aí foi um resumo da minha infância, Sim, sim. entendeu? Que eu vivi com meus pais. Eu E espero que eu tenha respondido sua pergunta, não sei se deixei bem claro ou se tem algo para acrescentar, se você quer ouvir algo mais. e como é que era onde você morava? É o interior do Ceará, sertão, né? Como é que Isso. era lá a terra, como é que era lá a situação de comida, de plantação, como é que era essa parte mais do dia a dia de trabalho mesmo para os seus pais? Léo, era assim, ó. Lá o alimento que sustentava a família vinha do roçado, entendeu? Então, Sim, tipo assim, o ano que houvesse inverno, a safra era favorável. O ano que houvesse seca, aí só Jesus na causa, sim, entendeu? Mas que, tipo assim, nada para Deus é impossível, né? isso. Nada para Deus é impossível. E onde há fé, tudo se facilita, entendeu? O meu, Verdade. o meu pai sempre arrumava um meio, entendeu? Ele sempre arrumava um meio para que não deixasse faltar o pão na nossa mesa. Tipo assim, como eram 12 irmãos, aqueles mais velhos, na faixa etária de 10, 7, 6 anos, para tu ver a idade, tinha que ir para o Uhum. roçado para ajudar, para poder colocar o pão na mesa, para que os outros irmãos e a família não passassem necessidade. Necessidade passava, mas não passasse fome. Sim, sim. E como foi a sua vida para estudar? A senhora podia estudar? Como é que era a situação na vida escolar? Foi bem difícil, foi bem difícil. Porque lá no interior, onde a gente morava, no sítio, só tinha até a quarta série, entendeu? Só tinha até a quarta série. Eu concluí, eu cheguei a fazer só a quarta série, porque a partir da quarta série, você teria que estudar no município, né? Que é o município, que é a cidade chamada Milagres, o nosso Sim, município, entendeu? Então, para você se deslocar do interior para a cidade, era um pouco difícil. Difícil porque você não tinha o dinheiro para pagar a passagem, os meus pais não tinham condições na época de comprar o material necessário, entendeu? E isso me machucou, me doeu muito. Porque se existia uma coisa na minha infância, na minha adolescência, o Léo, que eu gostava era de estudar. Eu tinha uma sede por estudo. Tinha dia de eu chorar, porque eu não tinha um lápis, eu não tinha um caderno para ir para aula. Entendeu? Tinha sim, dia de eu sim. chorar. Às vezes eu pegava, tomava folha emprestada com os colegas para não perder aula. Quando meu pai conseguia condições de comprar um caderno, eu ia lá e passava as tarefas para o meu caderno, entendeu? Porque eu não queria momento algum, porque a minha preocupação era quando fosse período de provas, porque eu não queria perder a prova, Sim, entendeu? Eu não sim. queria. Na maioria das vezes eu ia para a sala de aula só para assistir, eu queria estar ali presente. E ali eu gravava tudo na minha mente. Eu não sei se eu já cheguei a te falar que eu sofri, praticamente um acidente, porque uma queda, tem queda que é feroz, Sim, né? sim. Eu sofri uma queda que eu quase morri, entendeu? Eu Aham. passei um mês, pessoal, vão até rir aí, viu, pessoal? Mas pode rir, mas é assim mesmo, eu gosto. Eu passei mais de 15 dias sem tomar banho, porque a minha mãe não deixou. Esses 15 dias eu passei chorando porque eu queria ir para aula de qualquer jeito. Mas não tinha condições porque eu estava praticamente toda quebrada na queda que eu levei. Um escorregão numa pedra lisa, que só tem pro lado do Ceará.
que é aqui do Acre não conhece esse tipo de pedra, só quem já foi lá no seu caso, né, Léo? Conheço umas pedras grandes mesmo. Pois Então, é, a senhora passou 15 dias sem tomar banho, foi? passei. Então, eu acho que eu sei de onde a minha. Eu acho agora eu sei de onde minha esposa tirou essa coisa aí, ó, de não querer tomar banho, Não, ó. não, Léo. Aí foi Puxou da outro minha, caso. puxou da minha sogra. 15 dias sem tomar banho. Tá? Aí, pessoal, tá registrado agora na internet, ó. Não, Léo, eu chorava para tomar banho, mas, tipo assim, o pessoal de lá são bem sistemáticos, né? É a cultura, né? Tem uma É cultura muito forte ainda, tradicional, um senso comum muito forte lá. Eu muito conheço. forte, muito forte. Tudo faz mal, tudo ofende, tudo é pecado, não faça isso, não faça aquilo. Então a gente cresceu nesse mundo, nesse meio, e sempre a gente seguiu as regras, tu entendeu? Que os nossos pais nos ensinavam. É Isso. tanto que até hoje ainda tem algumas que a gente leva em prática, Não, é entendeu? bom. Aí, Até, aqui e acolá até ainda a hoje gente eu tenho, resgata uma. até hoje eu tenho medo de tomar, comer manga com leite. Então, Ai, ai. Comer galinha caipira não podia comer rapadura, olha que aí. ficava, ficava. Mas é coisas que faz da nossa história, faz da nossa vida. E no esporte É, também, dona Jacinta, a parte do primeiro amor, do primeiro namorado. Eu sei que a história é um pouco. Também tem muita superação nessa tua história, do teu primeiro relacionamento. Conte pra gente como é. é que foi. Léo, Como foi? foi uma história, vamos dizer, no início foi bonito, foi cheia de flores, de amor, né? Porque a Com, adolescência, quan- na com juventude, quantos oi, anos a senhora começou a namorar? com 12. Com 12. Mas foi um namoro concedido ou foi namoro escondido dos pais? Agora, eita, a família vai saber agora. Não, não, tranquilo, tranquilo. As minhas irmãs estão aí presentes, entendeu? Tem umas que estão assistindo a live. A Mancambira, a Socorro, que está aí em João Pessoa, também está assistindo. Né? Tem muita gente aí da família que conheceu, não totalmente, mas um pouco da minha história. Eu, foi tipo assim, ó, eu tinha 11 anos, né? E Isso. o meu paquera já me paquerava, né? Aí chegou que hoje esse paquera que eu falo é o pai dos meus filhos, entendeu? Aí ele chegou para os meus pais, falou em namoro, aí o meu pai disse, não, rapaz, minha filha é uma criança, minha filha é uma criança. Se você Colocou moral ele, colocou moral. colocou, ele tinha moral doida, e só namorava com ele no pé, tá? Não tinha história de beijinho, não. Tá Aí certo. ele, aí ele disse, mas se você realmente quiser namorar minha filha, então espere pelo menos mais um ano para frente. Aí foi aí onde ele realmente ele esperou, né? Sim, E eu tô pulando a história. Primeiramente, ele mandou uma carta. Ele mandou uma carta. Essa carta, sim. quem levou essa carta foi o irmão dele. Mas O a irmão, carta foi para você ou para o seu pai? a carta foi para mim. Ah, Só que eu não escondi, eu mostrei para meus pais. tá. Na hora, no momento que ele chegou com a carta para me entregar na casa dos meus pais, a gente estava a família toda reunida. Então, aí ele me entregou. Só que ele chegou lá em casa e ele falou pro meu pai, né, que tinha vindo deixar uma correspondência do irmão dele. Aí ficou todo mundo sem saber para quem essa correspondência, entendeu? Uhum. Eu jamais imaginava que era para mim. Aí o meu pai foi e perguntou de quem era a correspondência e para quem que era a correspondência. Aí foi onde ele falou que era para mim, porque eu achava que era para minhas duas irmãs mais velhas e não para mim, entendeu? Sim. Que foi eu estava com 12 anos na época. Aí eu fui e li a carta, ele pediu para me ler a carta, o meu pai pediu para me ler a carta, eu li a carta para eles ouvirem.
entendeu? Aí ele foi e mandou um recado de volta, né, Sim. pro remetente, que ele vinha, Tava certo. estava certo, que ele aparecesse, que ele fosse lá em casa no próximo domingo. E isso ele fez. Quando foi umas 9 horas da manhã, ele chegou lá em casa para conversar com meu pai. Aí daí a gente ficou namorando, tipo assim, se conhecendo, né? Porque era e tinha mais, Léo. Tinha os dias dele frequentar lá em casa, que era nos domingos e nas quarta-feiras. Sim. Aí vocês Entendeu? namoraram, aí a senhora casou com ele, casou com quantos anos? Casei com 18. Com 18 anos. E como foi no casamento? Como foi depois do casamento? Léo, aí foi complicado. Porque, tipo assim, ó, na verdade, eu não queria casar muito nova. Eu queria concluir os meus estudos. Então, quando eu concluí, eu estou voltando nos estudos porque é para poder chegar no moral da história, entendeu? Tá. Não, pode contar, Quando a eu, história é sua. quando eu terminei a quarta série, que a minha mãe chegou para mim e falou que eu não ia estudar na rua, tu entendeu? Que não tinha. Por que, Hoje, por que que a senhora não ia estudar mais? Por que que ela não deixou? ela falava que na época não tinha futuro estudar na rua. Achava que, Por quê? entendeu? Não sei. Acho que com medo, né, De, eu não sei, de, de se de ser envolver com de fazer mal mais influenciado. amizade. Sim, que não fosse necessária fora só da sala de aula, entendeu? Mas não, isso jamais passou na minha cabeça. O meu intuito era estudar. Eu queria estudar. Mas aí eu vi as minhas colegas, as minhas primas, minhas colegas indo para aula, voltando, todo mundo feliz, passando de ano, e eu ficando para trás. Então, quando eu passei a namorar com o pai dos meus filhos, entendeu? O meu Ah, namorado e futuro marido, aí, tipo assim, ele me prometeu que eu ia concluir os meus estudos, entendeu? E como eu via que ele tinha mais, não por interesse, mas que eu sabia que ele tinha condições de pagar o meu ônibus, entendeu? Comprar o meu sim. material, e tudo que eu mais queria era mesmo sendo casada, continuar estudando, terminar os meus estudos. Mas nada aconteceu. Tudo foi, tudo foi ao contrário. Se eu E o que imaginava, aconteceu? ele não deixava eu estudar, ele não deixou. Ele, tipo assim, vamos que eu vou pôr no máximo uns 6 meses, Léo. Foi, foi muito bom, entendeu? Foi Isso. muito. Aí quando foi passando para um ano, aí as coisas foram se complicando, entendeu? As dificuldades, ele veio com história de dificuldade, vinha falar para mim que lugar de mulher era na cozinha, entendeu? Ele falava Lugar, isso para a senhora? sim, o meu lugar era a cozinha, E, e entendeu? se a senhora não, e se a senhora não escutasse ele, tipo, ah, eu quero ir para a rua, eu quero estudar, se tipo batesse o pé, o que que aconteceria? Léo, eu não sei nem o que te falar, porque, tipo assim, ele não era do tipo de te ameaçar. Ele não te Uhum. ameaçava. Tu entendeu? Tipo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Ele era silencioso. Então, esse era o meu medo. Que eu poderia muito bem bater o pé e dizer, não, eu vou seguir minha vida, mas eu não tinha opção, não tinha escolha. Eu não tinha escolha. E tipo assim, lá quando você casa, você tem que seguir casada, porque senão você, tipo assim, você vai ficar mal falada. Ai, fulano, você casou, separou, já é puta. Com licença da palavra, pessoal. Não, Tu pode ficar à entendeu? vontade. Estamos É, depois rapaz, desse horário, pode. não, tu entendeu? Aí então eu tinha medo. Eu tinha medo do que o pessoal ia pensar, do que o pessoal ia achar. Eu não queria, tipo assim, que meus pais fossem pais de filhos separados. Então eu achava que o que eu estava vivendo ali era certo. Eu tinha que seguir as regras dele, entendeu? Sofrendo ou não, sendo humilhado ou não, passando necessidade ou não. Enquanto aí apareceram os filhos, né? Sim. Apareceram os filhos, entendeu? Eu me casei em 93, quando foi em 94, o Aldênio, meu primeiro filho, nasceu, né? Sim.
Léo, esse homem se transformou assim de um jeito, eu não sei se foi ciúmes, porque, tipo assim, ela dá mais atenção pro filho do que para mim. Poxa, você tem que entender que um filho é filho, né? O filho depende totalmente do apoio, entendeu? Do tempo da mãe, tanto da mãe como do pai. Ele nunca foi um pai de pegar no filho, Léo. Não tinha história de dizer assim, eu não vou pegar porque é criança e eu não. Podia ser o tamanho que fosse, ele não era pai de pegar no filho. Nem para mim tomar banho, eu tinha que tomar banho às pressas, porque se o menino chorasse, ele simplesmente ia lá e não sabia o que fazer com a criança. E eu tinha que me virar sozinho. Sim. Ele chegou, e além, e fora disso, ele era muito ciumento. Ele era muito ciumento. Ele chegou a um ponto que o ciúme dele já não era mais normal, era doentio. Era um ciúme doentio. E o que que ele Entendeu? fazia? Léo, eu não sei se a Rivânia está me assistindo, a minha prima, entendeu? Porque passa muito rápido aí, mas ela é conhecedora dessa história. Algum da minha família também é conhecido dessa minha história. Lá para nós, quando você casa, todo ano você tem a renovação, no dia do casamento. Quando completa 1 ano, 2 anos, tem a renovação. Que é tipo um Isso. culto, né? Aham. É, eu Aí conheço. tá. Que a minha prima, a Rivane, ela tinha um namorico, entendeu? Era um namorado, mas que também os pais dela eram contra esse namoro. Não sei por quê, talvez por ciúme da filha, entendeu? Mas que o cara era uma boa pessoa, era de família, entendeu? Tá. Nesse dia da renovação na minha casa, eles foram convidados. E para complicar a minha história, meu Deus do céu, não foi o interesse dele, mas infelizmente sobrou para mim. Esse tal namorado da Rivânia presenteou ela com um relógio. Ela, com medo de levar esse relógio para casa, o que ela fez? Ela deixou o relógio comigo na minha casa. E eu não falei pro meu esposo, porque eu já sabia mais ou menos como seria a reação dele. Então eu peguei, guardei ele, guarda-roupa debaixo das minhas roupas. O que aconteceu? No outro dia ele não viu. Quando foi no segundo dia que ele foi procurar uma roupa, não sei o que foi que ele foi procurar no guarda-roupa, que ele viu esse relógio. Léo, pra quê? Aí, até eu explicar, meu filho. Aí pronto, já me deu macho, aquele relógio foi o macho que me deu. Aí começou. Léo, e seu Aldênio tinha... O Aldênio era de colo. Eu estava com o Aldênio no colo e estava grávida da Andréia. Léo, esse homem judiou tanto de mim, tanto. Ele puxou a minha orelha assim, saía bolha de sangue. Meu Deus. Ele, então, só sofreu violência também física, então, não só Sofri. psicológica. Não. Ele puxou tanto, eu implorando, e o menino chorando no meu colo. E eu, pelo amor de Deus, me solta. Não, meu macho é você, o meu homem é você. Esse relógio é da minha prima, que o namorado dela deu, e ela E não ele não estava preparada. acreditou. Não acreditou. Aí eu disse, amanhã ela vai vir pegar, que ela queria primeiro preparar os pais dela, avisar para o pai dela que ela tinha ganhado um presente para ela poder levar, que ela também ficou com medo de sofrer, de apanhar do pai, entendeu? Aí no final sobrou para mim. É tanto que ela até ficou assim com sentimento de culpa. Preta, me perdoa. Eu digo, não, você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada, tá? Você não tem o que me pedir desculpa, não. Poxa, Preta, tu quase morria por minha causa. Eu digo, não, tira isso da sua cabeça, tá? Pode tirar da sua cabeça. Não, eu jamais pensei isso. Ele que deveria ter parado, ter escutado e ter confiado na mulher que ele tinha. Entendeu? Léo, eu me taquei tanto assim nas paredes dos meus braços que eu fiquei toda inchada. Eu fiquei sem voz. Eu fiquei sem voz. Até hoje o meu pai tem desgosto de mim porque eu escondi isso do meu pai. Porque ele é uma coisa que ele falava, se tu falar isso pro teu pai, eu mato ele. Ou eu mato o teu pai, ou eu mato os teus irmãos. Pra tu não ter noção, eu debaixo da minha cama eu dormia com... Era uma espingarda, um teçado e um facão. O facão, uma foice e uma espingarda. Eu confundi aí. Eram 3 armas embaixo da minha cama. Eu não dormia. Eu passei 14 anos casada. Eu vim dormir uma noite tranquila,
depois, depois de 14 anos, que foi quando eu me separei dele. Sim. E outra, Aí, isso eu escondi, por mim eu esconderia até hoje os meus pais, porque eu tinha medo que ele fizesse porque depois, como eu te falei, ele não ameaçava no começo, mas do meio para o fim ele já ameaçava a matar meu pai, a matar meus irmãos. Ele não queria que eu tivesse aproximação com meus irmãos homens, que era então, homem. então a senhora ficou presa em casa também. Fiquei. Hoje, a gente não, a gente, hoje nós, o mundo está vivendo o isolamento, não é verdade? Sim. Eu vivi. Eu vivi 14 anos. porque não foi praticamente os 14 anos, mas uma boa parte que eu convivi com ele. Uhum. Eu vi a casa da minha mãe. Mas a gente se comunicava por grito. Eu gritava da minha casa e ela ouviu. Como ele judiou comigo que eu fiquei sem voz, a minha mãe estranhou. Aí o que ela fez? Ela gritava por mim e eu não tinha condições de responder, porque eu estava sem voz, minha garganta tapou. Então você é homem, mas tem muitas mulheres aí e eu acho que eu posso falar sobre esse assunto. Eu estava com 11 dias que eu tinha menstruado, eu voltei a menstruar novamente, parecia que eu estava com hemorragia. De tanto ele judiar, saía sangue pelo ouvido, sangue pela boca. Eu vi a hora morrer. E nisso ele fez e sumiu. E, e, e com a senhora, a senhora hoje teve dois filhos, hoje tem dois filhos, né? Mas só deu Tenho dois luz filhos. três, só deu luz 3 vezes, não foi? Foi, Léo. Eu tive três filhos. O Aldênio, a Andréia e tive o Emanuel, que foi umas três gestação também muito complicada. O primeiro não. O primeiro sim, tipo assim, por causa da minha convivência, né? Da minha vida, entendeu? De sofrimento que eu tinha com ele. Uhum. Mas aí, tipo assim, aí a segunda já foi complicado porque da Andréia eu quase que morro, né? Aí do Emanuel, que era o caçula hoje, era para estar com 16 anos. Deus levou, com 6 dias de nascido. Na verdade, Léo, quando eu estava grávida do Emanuel, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com mãe rainha. E que ela chegou para mim e falou: filha, você vai ter o seu filho, mas ele vai ser meu. E eu senti algo muito diferente na minha gestação, muito diferente das outras. Era algo inexplicável, entendeu? É tanto que mesmo eu tendo batido uma ultrassom, o médico exigiu outra, porque já do sétimo para o oitavo mês, o médico chegou a achar que eu estava grávida de gêmeos, mas não era a complicação que eu tinha. Sim, sim. Porque agora isso por causa de negligência médica. Porque o meu tipo de sangue não era compatível com o tipo de sangue do pai dos meus filhos. Isso. E no início o médico falou que era. Aí como depois do primeiro filho, do Aldênio para o Emanuel, que, né, foi de 10 anos, aí foi onde eles pediram que eu fizesse todos os novos exames porque tem que fazer, né? Para Sim. saber como é que tá, o tipo de sangue, entendeu? Isso aí já do oitavo para o nono mês, já entrando o período de eu ter o neném, aí foi descoberta essa complicação. Sim. Sabe, Léo, eu senti uma quentura tão grande no meu corpo, tão grande na minha barriga, que quando era noite, eu não suportava roupa nenhuma. Isso não era só à noite, mas como o dia era mais difícil e eu convivia com uma pessoa que eu tinha que andar praticamente com um cobertor coberto para cobrir o corpo todinho. Já pensou eu ficar só de baby doll ou só de uma roupinha levezinha? Jamais eu poderia fazer isso. Então eu esperava todo mundo dormir. Eu não dormia, eu passava a noite dentro de casa, ou até mesmo arrodeando nos terreiros, porque lá é sítio. Porque Sim. ou eu fazia isso ou eu ia morrer. E parecia que tinha um fogo dentro de mim, no meu corpo inteiro. Né? E como é que era a parte de. Ele dormia em casa, seu marido, o ex-marido, dormia muito em casa, ficava em casa, ou ela só teve que fazer todas essas gestações sozinha mesmo, por conta? Léo, tipo assim, Léo, ele passava o dia fora, ele tinha horário para sair, mas não tinha horário para voltar.
E, E, e como e era a tipo sua assim, alimentação? Opa, desculpa, pode falar. e tipo assim, chegou um ponto que eu preferia ele, tanto eu como os meus filhos, como eles, os dois mais velhos já entendiam, quando ele ouvia o assovio do pai dele, o que eles faziam? Eles corriam para debaixo da cama, para debaixo da coberta, porque ele sabia que toda vez que o pai dele chegava em casa era procurando discussão, era procurando briga, era me criticando. Às vezes eu tinha acabado de limpar a casa, ele fazia de propósito, sujava, ele jogava a comida fora, entendeu? Às vezes os meninos, às vezes estavam deitados, ele queria que os meninos levantassem para fazer algo para ele, era assim. E é bem pesada essa história, é muito triste, né? Mas eu fico muito feliz que é uma história que a só superou, né? Tem muitas mulheres que passam por isso, muitas É mulheres passam verdade, por isso e não superam, Jacinta. é E, verdade, Léo. e a senhora entrou em depressão, a gente não, nessa, nesse momento de difícil da vida, a gente fica com o nosso psicológico meio abalado, né? Fica. Aí a senhora entrou em depressão, ficou meio para baixo. A senhora, como é que a senhora foi? Entrei, Léo. Entrei sim em depressão. Eu cheguei a um ponto, eu cheguei a um ponto que eu achava que a única solução era tirar minha vida. Entendeu? Eu não tinha mais sentido, eu já estava, tipo assim, eu estava perdendo as forças de lutar. Já estava perdendo, entendeu? Era muito sofrimento. E o pior sofrimento é aquele que você guarda só para si, entendeu? Que você fica ali calada, remoendo, tentando esconder da família porque acha que vai passar. Porque eu tinha comigo, Léo, eu tinha uma intuição comigo que tudo aquilo ia mudar, que ele ia ser uma nova pessoa, que eu ia ter uma vida que eu sempre planejei, entendeu? Com ele, porque eu achava, poxa, foi o homem que Deus me deu, foi o, entendeu? O homem que E, eu escolhi para ser o meu esposo e o pai dos meus filhos, então eu quero viver com ele até o fim da minha vida. Mas foi tudo ao contrário do que eu pensei. Tudo ao contrário do que eu pensei. E eu sempre procurava fazer tudo aquilo que ele pedia. Mas por mais que eu fizesse, ainda não estava bom. e Não estava bom. e como é que era assim? Por exemplo, ele era muito violento, ele tinha esses problemas aí e tudo. E a parte de colocar as coisas em casa, porque a senhora não trabalhava, né? A senhora não tinha como trabalhar, que tinha que estar cuidando de casa, a senhora falou aí que ficava às vezes meio doente, teve complicações na gravidez, e então só ele trabalhava, ele colocava as coisas em casa. Léo, O, ficou o mais, alguma. o mais importante, o de comer, ele colocava? O básico. O básico? O básico, Léo. O básico. O que seria o básico lá? Porque o básico lá pode ser diferente do nosso básico aqui, né? O que era o básico para a senhora lá? Isso mesmo. O básico lá para nós, né? O básico que para ele achava que era o suficiente para uma família, para a mulher e os três e os filhos dele, os dois filhos dele, porque Nossa Senhora levou um, era o milho, o feijão e o arroz. O milho, feijão e arroz. Isso. Aí o milho, para você fazer o cuscuz, então tinha todo aquele processo, colocar o milho de molho, passar no moinho, para poder fazer o cuscuz para alimentar os meus filhos. Entendeu? E o leite, porque ele também tinha gado, porque ele era bem de vida. Ele era um das famílias lá que ele tinha mais condições assim, entendeu? Não precisava estar passando por isso. E a carne? A carne, vocês não comiam carne? Aí era assim, Léo, como eu tô te falando. Não, para ele tendo básico, aí era assim, ó. Por semana era o sabão, sabão em barra, porque Léo, eu nunca usei sabão em pó. Não, não sabia o Eu que vim era. passar, eu vim usar sabão em pó, Léo, quando eu coloquei meus filhos no Bolsa Família. Quando eu vim usar sabão em pó. Shampoo, quando eu botei para lavar a cabeça dos meus filhos, quando os meus filhos entraram no Bolsa Escola. Então, por semana, a feira dele era sabão em barra, 1 quilo de açúcar, 1/4 de café, um sal, a massa dos meninos, quando na época eles ainda tomavam a massa, porque o leite tinha o leite de gado, né? Aham. E um pacote de bolacha. Por semana.
por semana. Eu tinha que me virar com aquilo. Só que eu criava, eu cuidava. O meu trabalho era cuidar, porque ele era criador de porcos, de galinha, entendeu? Aham. Mas eu só tinha o trabalho de olhar, de colocar água. Agora, Léo, para mim colocar água para esses animais tomar, eu tinha que subir uma ladeira que não é qualquer pessoa que tinha coragem de subir com uma lata de água na cabeça. Além de colocar água para o gasto de casa, porque não tinha água encanada, não tinha luz, eu tinha que colocar água para os animais. Mas eu não era nem besta de ir lá no terreiro e pegar uma galinha para matar sem autoridade dele. Eu tinha que prestar conta da galinha que matou. Se morresse algum animal, eu tinha que dar conta. Tu Meu- entendeu? A senhora Foi, foi, be- foi uma mulher guerreira de verdade. foi bem. Mas aí também, Léo, aí eu. Só que eu não tenho raiva dele. Eu não tenho raiva dele. Sim. Jamais. Não guardo ódio, não guardo rancor. Eu sempre falei para os meus filhos, entendeu? Que eu quero a felicidade dele. Eu não quero que ele morra sozinho, quero que ele tenha uma pessoa que cuide dele. Tu entendeu? Porque o que eu mais queria, ele me deu, que é os meus filhos. Amém, amém. Isso é muito É os bom. meus filhos. E a senhora falou de depressão, né? A senhora pensou em alguma vez fazer besteira com a vida, tirar pensamento? Porque eu falo isso porque quando eu fiquei em depressão, dona Jacinta, eu pensei em besteira várias vezes. Eu pensava quase todo dia. Durante 2 anos da minha vida, eu ficava pensando em como tirar a minha vida. Aí eu sempre faço essa pergunta para quem teve depressão, porque parece que é um dos pensamentos que mais perturba a cabeça de quem passa por isso. A senhora Léo, pensou em verdade. suicídio? Léo, a minha vida inteira, a minha vida inteira, durante o meu período de casada com ele, de casamento. Várias vezes eu tentei tirar minha própria vida. Quem me livrou, Léo, acho que, entendeu? Quem me salvou mesmo de eu não chegar a tirar minha vida foi a Andréia. Foi a Andréia. Porque eu já André, estava, sim, sua esposa. a minha, Porque no momento que, porque eu já não tinha, eu já não tinha mais cabeça. Eu já achava que a vida não tinha mais sentido. Entendeu? Aí eu pensava nos meus filhos, mas eu achava, meu Deus, eu vou continuar essa vida com meus filhos, que futuro vão ter essas crianças? Aí eu pensava assim, poxa, eu vou tirar a minha vida, eles vão a morar senhora, comigo. a senhora Eu pensou muito. A senhora pensou várias vezes, só foi uma vez? Como foi isso, de pensar em. não, pensei várias vezes. Aí no momento e outro era bem forte, porque era tipo assim, o meu pensamento era tomar veneno. Eu estava com 1 litro de veneno. A senhora Tava um tentou, veneno. a senhora só não pensou, mas tentou também. Tentei, eu já estava para botar na boca, estava colocando na boca quando a Andrea gritou dentro de casa, mãe! Aí aquilo eu me arrepiei todinha, joguei o litro de veneno fora e demorei, disfarcei um pouco, entrei para dentro de casa. Aí ela, mãe, o que a senhora estava fazendo? E eu caí no pranto, né? Não, minha filha, nada não. Aí eu falei, eu tenho fé em Deus, Senhor, que nunca mais isso passa pela minha cabeça. Mas as tentações eram tão grandes, Léo, tão grandes, que às vezes ia o pensamento. Mas que eu nunca, assim, depois dessa que eu ouvi, a Andréia me chamando, tipo assim, o chamado dela foi de uma aflição, e realmente eu estava passando por uma aflição naquele momento. Então, continuou os pensamentos negativos na minha cabeça, mas eu não cheguei mais tipo assim, a tentar. Eu só pensava. Mas aí teve um dia que eu plantei meus joelhos no chão e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o meu esposo não precisa de mim, o meu filho precisa. E essa mulher aqui, não vou tirar minha vida, se eu tenho 2 crianças que dependem de mim para o resto da minha vida. Aí eu Amém. falei, eu tenho que erguer meus pensamentos, eu tenho que ter forças, né, que eu vou superar. Depois eu fui tendo pensamentos, entendeu, positivo, entendeu? Fui buscando Deus, fui orando, fui
A fé é muito sempre buscando importante, né? força. A fé é a arma principal, é a fé. Então, É a fé. então a senhora passou fome com seu filho, Passei. ficou em quarentena, em época de Fiquei. não convite. A Eu tinha senhora, saudade. Fiquei. a senhora ficou com, só teve muito medo por muitos anos, depressão, Isso, pensamentos suicidas, isso tudo lá, né? E o que que tudo. fez, como foi a sua vinda aqui para o Acre? O que que aconteceu? Porque, pelo jeito, ele não ia deixar a senhora livre, né? Nunca. Então, como Não. foi que a senhora veio parar aqui no Acre? Como que a senhora saiu de lá do Ceará, do interiorzinho lá do Ceará, e caiu aqui no Acre? Conta essa história pra gente entender um pouco como foi essa saída de lá para cá. Léo, foi uma saída muito dura. Vamos dizer assim, foi uma saída muito dura. Tudo começou, Léo, foi até uma discussão do nada, porque todas eram do nada, não tinha necessidade. Era o aniversário da Andréia. A Andréia completava 10 anos na época. E ela foi pedir, eu lembro como se fosse hoje, era um domingo. Ela foi pedir um pacote de massa, ela não foi pedir um bolo enfeitado, não. Ela foi pedir um pacote de massa, de trigo, para que eu fizesse um bolo para ela, um bolinho lá no fogo a lenha para ela, para a gente bater os parabéns. Ah, meu Deus, esse bolo custou muito caro, ó. Entendeu? Que aí começou a gritar com a Andréia. Ah, eu não sou banco, não sou aquilo, não tenho dinheiro para comprar bolo. Aí eu me meti. Porque aí eu me meti assim, que eu falei assim, tá, se você fala que não tem condições de comprar um pacote de massa para fazer o bolo da menina, tudo bem. Só que não precisa você gritar com ela. É o dia do aniversário dela, chega para ela, dá os parabéns, dá um beijo, dá um abraço. Que tal? Isso vai valer muito mais do que o trigo que ela está te pedindo. Daí foi uma gota d'água. Esse homem saiu para aplicar a injeção em gado, porque ele mexia com essas coisas na época, né? Aplicar, quem vacinava o gado lá da região era ele. Ele saiu para vacinar o gado, o Léo, lá por lá, esse homem bebeu umas cachaças muito doidas. Ele se jogou no açude com o cavalo morreu, ele escapou por um milagre. O Aldênio foi até com ele na época, e eu preocupada que o Aldênio chegava, e eu em casa com o André, eu digo, já que ele não comprou a massa da André, eu vou tentar agradar minha filha. Eu fui no terreiro assim mesmo, peguei uma galinha, matei, fiz o almoço, entendeu? Né? Sim. Porque coração de mãe é grande. Digo, nem que ele brigue comigo, mas eu vou matar uma galinha para o almoço da minha filha. Fui lá e matei. Quando foi uma hora da tarde, já para 1h30, 2 horas, eu acho, no máximo. Acho não, foi isso mesmo. Lá vem o Aldênio, os prontos. O que aconteceu, Aldênio? Ele disse, mãe, o pai tá bêbado, mãe, o meu cavalo morreu. Eu digo, mas como? Ele foi explicar a situação. Eu digo, não, meu filho, calma. Aí eu fiquei, meu Deus, quando esse homem chegar, só Jesus. Aí o Aldênio, mãe, e eles, mãe, vamos lá pra avó, que eles queriam fugir da situação. Vamos lá pra avó, vamos lá pra avó. Eu digo, meu filho, não, vamos ficar em casa. E eles não pé nem outro, porque eles achavam que a gente indo lá para minha mãe, a gente ia fugir do perigo, mas o meu medo era que ele ia saber que eu estava na minha mãe e ia lá para minha mãe fazer desordem lá, né? Uhum. Besteira por lá. E eu não queria levar problema para meus pais. Não queria. Eu queria Resolver lá. resolver, tu entendeu? Aí tá, tudo bem. Eu sei, Léo, que quando foi com umas 3h30 para 4 horas, lá vem ele. Aí lá vem ele, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro. Eu digo, mas que dinheiro, cara? Que dinheiro? Se a Andrea foi te pedir um pacote de trigo para fazer um bolo, tu falou que não tem dinheiro. Tu pegou meu dinheiro que eu guardei aqui. Eu digo, eu não peguei nada. Procura o que você acha. No lugar que você colocou vai estar. Aí ele, bêbado, né? Sem saber procurar as coisas, né? Porque no quarto velho onde ele guardava as bagunças dele. Aí ele foi e achou. Aí disse, hoje eu mato um. Aí saiu, aí já partiu para a arma com 38, porque ele só andava com 38. Aí eu sei que ele começou a me xingar. Antes dele achar o dinheiro, ele começou a me xingar. Aí nisso o Aldênio já correu. E a Andréa sempre foi minha defensora, não foi, Deinha? Aí, Léo, ele apontou, ele com 38, cheio de bala,
para atirar no meu rosto. Entendeu? Ele ia atirar, porque ele achava que eu tinha pego o dinheiro dele, só que eu não tinha pego, o dinheiro estava lá. E aí eu fui disse, se não foi que tu colocou, eu com a maior paciência, vai lá que tu procura, ajudei ele a procurar, entendeu? Você tirou, eu digo, eu não peguei um centavo seu, eu nunca fiz isso, você é sábio disso, nunca. Nunca, eu nunca nem lhe pedi, quanto mais tirar, porque eu sabia que se eu fosse pedir, você viria com 7 pedras na mão, então eu preferia passar necessidade, passar precisão, mas eu não pedia. Eu não pedia e nem eu também poderia receber dos meus pais, porque se eu recebesse alguma coisa dos meus pais, a briga seria maior, porque ele falava que ele era homem suficiente para me sustentar. Mas ele queria me sustentar, eu e meus filhos, da forma que ele queria, e achava que era certo. Entendeu? Tinha noite de eu não dormir. Ele passava a noite prostrada, sentado no chão, conversando miolo de pote, meu pé do ouvido. Quando era 3, 4 horas da manhã, ele pegava o cavalo e vazava. Se chegava no dia, 1 hora da manhã, às vezes 10 horas, é a mesma rotina. E aí a senhora, aí no caso aí, a senhora veio pro Acre, mas só veio pro Acre fugida, veio pro Acre porque vocês se separaram, como foi isso? Leo, pois é, isso foi na segunda, foi no domingo, né? Aí eu sei, sim, aí ele só não atirou em mim porque tinha um colega dele que estava com ele e tomou a arma dele. Aí disse, que chamava ele de Pareia, o amigo dele, Pareia, não faça isso, pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida. Ele é a mãe dos seus filhos, ela não fez nada. Aí ele foi disse, eu não matei ela não, mas vou matar o pai dela. Aí desceu para casa dos meus pais, porque lá é altos e baixos, né? A gente fala desceu porque da minha casa para casa da minha mãe tinha uma ladeira. Sim. Entendeu? Aí eu fiquei preocupada. Aí isso eu fui, aí o menino, mãe, vamos lá para minha avó. Aí a gente foi lá para a mamãe. Aí nessa noite eu dormi lá, porque não tinha condições de eu voltar para casa. E é tanto que ele foi fazer desavença lá na casa do meu pai, ele foi perturbar os meus tios, entendeu? Ele virou, como se diz a história, o Zinza nessa noite. Aí eu dormi lá. Quando foi na segunda-feira, os meninos foram para aula e eu fui para casa, né? Eu digo, não, eu tenho que ir para casa, tem os animais, tem os bichos, tenho que dar água. Eu fui para casa. E quando eu chego em casa, ele já tem saído. Quando ele chega à noite, já foi começando a brigar novamente. E eu, cara, vamos na paz, vamos, já passou. Aí ele, não, que tu foi falar pro teu pai, não sei o quê, foi mentira. Eu digo, eu não foi, pra falar a verdade, eu nem falei nada pros meus pais. A minha mãe só soube porque o menino que estava com ele contou pro meu pai. Uhum. Mas que eu mesmo não contei. E ainda passei a ordem dos meninos para que eles também não falassem nem para minha mãe nem para o meu pai. Porque eu não queria ver eles preocupados. E a minha mãe, Léo, também foi uma guerreira, porque durante os 14 anos, a minha mãe sofreu junto comigo. A minha mãe passava a noite com aquela janela, você sabe, aquela janela que fica virada para o lado da serra, que é da minha casa. Ela passava a noite com a janela aberta, porque ela queria... Para ela, a janela estando aberta, ela ia ver o que estava acontecendo na minha casa. Ver se eu gritava, ver se eu chamava, você entendeu? Os 14 anos. Tanto eu sofri como a minha sofri. Sim, aí, resumindo. Aí a minha vinda para o Acre foi assim. Aí ele começou a discutir novamente, isso na segunda-feira, na terça. Aí quando foi da terça-feira para a quarta, que eu acordei, amanheceu o dia que eu tinha que dar o café dos meninos, porque como era só um fogão a lenha, só uma boca, eu tinha que fazer o café. Ele nunca foi de fazer comida, Léo. Ele foi pro fogão fazer a comida dele. E isso, dando a hora de eu fazer o café dos meninos para ir para a aula, aí ele começou. Aí eu sei que ele começou. Ele disse que estava certo, que tinha que fazer besteira mesmo, que era para ter feito o que ele começou. Aí se juntou os dois meninos, o Aldeia e a Andréia, na frente dele, assim. Nós estávamos assim, sentado. Sentado não, estava em pé e ele sentado. Aí o Aldênio chegou, mais a Andréia, aí ele disse, mãe, se a senhora não deixar o pai agora, pra te ver. A Andréia tinha 10 anos, tinha completado 10 anos, e o Aldênio tinha 12. Se a senhora não deixar o pai agora, mãe, nós vamos morar com a avó, e a senhora vai ficar aqui sozinha com o pai, porque nós não aguentamos mais ver o sofrimento da senhora. Léo, aí foi uma injeção de ânimo. Foi uma injeção de ânimo, porque eu sempre falava comigo mesmo, eu digo, o que eu quero era viver com ele até um dia quando Deus quisesse nos separar.
entendeu? Ou Sim. então, se não mudasse, era que os meus filhos tivessem conhecimento da causa da nossa separação, para depois não querer, ai, a mãe separou do pai sem motivo, entendeu? Então, eu sempre falava comigo que eu queria um dia me separar, se fosse para me separar, que não era o que eu queria, mas que os meus filhos tivessem conhecimento da causa da separação. Sim, sim. Entendeu? Aí eu fui e falei para ele, tu tá ouvindo, né, que teus filhos estão dizendo, então, aí eu também, Leo, aí ele já, a única coisa que eles pegaram foi o saquinho deles com os livros, né, e o uniforme da escola. A única coisa. Sim. Tá? A gente não pegou mais nada, nada. Aí eu fui disse, tu tá vendo? Ele, sim, como é que tu vai sair de casa com meus filhos sem minha permissão? Qual é o que vai ficar comigo? Eu digo, procura aí para um deles. Eu sabia que nenhum deles ia querer ficar com ele, né? Aí eu falei para ele, o que quiser ficar contigo, eu deixo. Porque assim como eu sou mãe, você também é pai. O que quiser ficar com você, eu deixo. Aí o Alden disse, eu não quero. A Andrea também disse, eu não quero, não, eu vou com a minha mãe. Aí a gente foi. Aí nisso ele saiu de casa. Leo, a gente se separou numa quarta-feira. Quando foi na próxima quarta-feira, aí a minha mãe conversou com a Cícera, que hoje a minha irmã que mora aqui no Acre, né, que você conhece. Eu devo tudo à minha irmã, tá? Porque foi ela que me trouxe para cá. Na época, como eu não tinha condições de comprar nem uma bala para os meus filhos, já pensou eu ter condições de comprar uma passagem de avião, 3 passagens de avião para vir do Ceará para cá? Agora, isso é uma matuta, Léo, que eu nunca... E outra, Léo, ele proibia, ele nunca me deixou resolver nada sozinho. Ele nunca ia comigo, mas também ele nunca deixava ir sozinho. Ele não tinha dinheiro para dizer, Jacinta, compra isso aqui para o teu filho. Ele preferia pagar a passagem de outra pessoa, ou de uma sobrinha minha, ou da irmã dele, ou de qualquer outra pessoa para ir comigo. Tipo assim, para me vigiar, só poderia ser. Uhum. Então eu passei um bom tempo, Léo, com medo de resolver as coisas, porque eu achava que eu não tinha condições de resolver nada sozinho. Então, porque sempre tinha alguém para ir comigo. Então, dona Jacinta, a conversa passou muito rápida, está acabando já. Eu acho, pessoal, se vocês falarem que querem mais live, a gente tem mais história da dona Jacinta para contar. Ela não contou a história dela aqui no Acre. Não. Né? Então, mas só, gente, ela tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Para resumir um pouquinho, a dona Jacinta hoje, eu tenho uma admiração muito grande por você, dona Jacinta. Obrigada, Léo. Eu tenho um respeito muito grande e a senhora inspira muita gente, sim. A senhora tem um sorriso ainda para mostrar para muitas pessoas e mostrar o quanto a história só tem de superação ainda. Verdade. E, sim. Dona Jacinta, aí vamos... A dona Jacinta, eu criei um método aprender, que a gente ensina as pessoas a se desenvolver melhor essas coisas. Dona Jacinta, a gente usou o método aprender em você e a senhora está fazendo um livro, não é verdade? Isso, estou sim. Fala um pouco, antes de a gente acabar, fala um pouquinho do livro que a senhora estava fazendo nessa semana, o desafio dos 7 dias, né, de fazer mais folhas. Está terminando o livro, como é que está o andamento do livro? Que eu acho que já tem gente querendo comprar aqui, hein, se sair mesmo. Ai, meu Deus. Pois é, Léo, a gente teve o desafio, né, aí na sexta-feira, para quem, né, cada um pegou um desafio, né? O meu foi para fazer de 10 a 15 folhas do meu livro, né? No prazo de 7 dias. Só que no sábado e no domingo eu não peguei no caderno. Então vai ser mais puxado, porque eu vou querer concluir das 10 a 15 folhas no período de 5 dias. E eu quero dizer que é uma história também muito linda, é uma história de superação, e que eu vou atingir a minha meta do que eu prometi. Sim. Tá? E na sexta-feira eu vou apresentar para vocês na live. Então, gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Eu fico muito feliz. Professor Disseu, seja bem-vindo, mas a gente está no finalzinho. Hoje foi uma história de superação da dona Jacinta.
ela tem um sorriso de anjo, uma história de guerreira. Então, Obrigada, Léo. eu agradeço muito a senhora ter vindo nessa live de hoje. Foi uma história que fez a gente pensar na vida. Eu quase chorei aqui, eu me segurei para não chorar, mas acredito que teve gente que chorou nessa live. Tenho certeza. Pode colocar aí, pessoal, quem chorou aí. Escreva aí, eu chorei. E porque uma história como a sua a gente tem que saber, a gente tem que contar para o mundo. Muita gente tem que saber da sua história e porque tem como mudar. As pessoas têm como ser melhor, têm como realizar sonhos, têm como superar, têm como se motivar. E eu adoro essa história. E eu fico muito feliz que a senhora aceitou contar para a gente aqui. Tá Meu bom? Deus, eu que te agradeço, Léo. Eu que te agradeço. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode entrar lá no meu Instagram, leonardo.fleming, no da Dona Jacinta também. A gente vai ser um prazer aceitar vocês. Com certeza. E a gente, amanhã, deixa eu falar logo, amanhã a gente vai ter outra live. Amanhã vai ser sobre, o nome da live de amanhã é Deu Ruim. Se vocês, o nome da live de amanhã Deu Ruim. Então, Dona Jacinta, dá o tchau pro pessoal, que a gente está acabando já. Falta 20 segundos. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, muito obrigada, tá, a todos vocês. E valeu. Foi muito bom contar com todos vocês. E, Léo, muito obrigada pelo convite, Léo. Um beijo no coração.